Porquê é que as frequências podem funcionar? Eu vou criar aqui uma analogia muito básica. Alguns termos estão ali inseridos de forma muito básica. Não é que as coisas realmente se passam assim na realidade, mas é para nós podermos compreender. Então, vamos começar. A analogia é feita com uma cadeia de televisão. Okay? Temos a terapia com frequências e uma televisão de broadcasting, portanto, uma emissão de televisão. Imaginem, e vocês sabem isso, não é? Uma cadeia de televisão terá vários conteúdos, terá vários canais, etc, etc. Esses vários canais, eu tenho a liberdade de escolher aquele que quero ver no momento, aquele que naquele momento faz mais sentido, aquele que naquele momento me dá mais prazer. Posso querer ouvir notícias, posso querer ver um filme, etc. Mas eu, neste caso, escolhi a CNN. Portanto, escolho a CNN, tenho a liberdade de, entre vários canais, eu poder escolher aquele que eu quero. Não quer dizer que os outros não estejam a ser transmitidos. Eu apenas não estou na ressonância desse canal. Ou seja, dos vários canais que estão a ser emitidos, eu estou em ressonância com um deles. Como é que isto se processa? De uma forma muito simples, vamos imaginar o seguinte. Eu estou a fazer um filme sobre a natureza e estou a filmar um passarinho a voar. Quando eu estou a filmar esse passarinho a voar, o que é gravado, o que é transmitido, vão ser sinais elétricos. Okay? E esses sinais elétricos, até serem entendidos, não têm significado. Então há todo um processo eletromecânico, podemos chamar mais todo um processo elétrico, em que vão ser convertidos sinais de forma a que as coisas possam ter uma relação. Como é que isto se processa? O passarinho é gravado, ele estava a voar, tudo muito bonito. Eu converto aquilo num sinal elétrico. Esse sinal elétrico tem que ser percebido, tem que ser convertido, tem que ser modelado. Vai ser emitido para uma antena. Essa antena depois é uma portadora e manda uma onda portadora com essa informação toda. E essa informação, como é que nós trabalhamos? Essa onda é trabalhada, existe uma tal onda, que eu já vos falei, existe uma onda em que eu posso modelá-la com frequência e posso modelá-la com amplitude, com carga. Okay? Portanto, a onda ganha uma forma e neste momento ela vai ganhar a forma do passarinho. Embora aqui seja todo um mundo elétrico que nós estamos a falar. Essa onda, imaginem que eu estou a filmar na Tailândia o passarinho fantástico e vocês estão nos Estados Unidos a ver a minha emissão. Essa onda que está toda modelada, está toda trabalhada, com o passarinho elétrico, chega à vossa casa, onde existe um modelador, decoder, ou seja, ele vai descodificar o que está a vir da Tailândia para a vossa casa. Esse modelador descodificador percebe o que lá está e converte aquilo numa imagem e nós vamos ver o passarinho a voar em nossas casas. Isso é a minha emissão. Agora imaginem que eu fazia a emissão, estava na Tailândia, etc., mandava a emissão para o ar, que é assim que se diz, e vocês em vossa casa tinham uma televisão fantástica, mas não tinham o descodificador. Ou seja, havia ali uma parte que faltava, que era compreender o que é que aquela onda trazia para mostrar da forma que eu compreendo. Porque se me chegarem aqueles sinais elétricos à minha pele, eu não tenho sensibilidade para perceber que aqueles sinais elétricos são um passarinho. Portanto, como a televisão não tem, a televisão tem que ter este, e geralmente está lá inserido lá dentro. Portanto, o descodificador vai perceber aquilo, vai remodelar e vai aparecer a imagem no ecrã. Este aspecto do descodificador é extremamente importante e mais à frente vamos ver porquê. Agora imaginem, eu tenho uma cadeia de frequências. Em vez de emitir canais de televisão, emito frequências. Tenho a frequência do fígado, do olho, do rim, enfim, há um conjunto muito grande de frequências que eu criei. Vocês agora podem escolher essas frequências. Este processo é muito análogo, muito igual àquele processo que eu vos falei. Ou seja, existe o dispositivo que vai emitir, okay, a tal frequência, o processo elétrico. Existe uma antena, podemos chamar este cabo com o elétrodo, por exemplo, e o nosso corpo há de receber essa tal onda que foi trabalhada. Imaginemos agora, por exemplo, que eu escolhia o canal do fígado. Queria ver um fígado saudável. Vamos imaginar.
A minha televisão, ou seja, o meu dispositivo elétrico, tem lá essa frequência e eu escolhi esse canal e vou emitir esse canal agora pela tal onda que vai chegar pela antena ao meu corpo, que vou agarrar isso. Ou seja, este processo faz relembrar um bocadinho tudo o que foi falado agora. Ou seja, há um canal que existe, o tal passarinho saudável, a correr, que eu quero ver em minha casa e por isso eu escolhi. Aqui eu quero ver um fígado saudável, por isso eu escolhi as frequências de um fígado saudável, que quero ver no meu corpo. Basicamente é isto. Há aqui um aspecto muito importante que é, lembram-se disto? Ou seja, a onda chega, mas se não houver um descodificador, aquela onda que vai chegar, se não houver um descodificador, vocês não conseguem ver nada. E a questão aqui, que é uma questão muito importante, é: será que o nosso corpo também tem este descodificador? Será que existe um descodificador dentro do nosso corpo? Ou se ele compreende tudo, de todas as maneiras? Basicamente o corpo compreende tudo, mas porque esse descodificador se chama água. E por isso nós temos entre 60% a 70% de água dentro do nosso corpo. Se fizermos uma coisa que se chama a transdução da molécula de água, que ela é tão pequenina, na realidade nós temos 95%, 98% do nosso corpo é água. E a água tem essa característica fantástica. Ou seja, a água é que vai descodificar as frequências que vocês estão a receber para que o corpo consiga perceber. Ela, na realidade, é um descodificador universal. Consegue compreender as frequências desde 0 até bilhões e bilhões. A água tem essa capacidade incrível de ser o interface entre todo o mundo elétrico e o nosso corpo. A água é a película que permite que a eletricidade tenha significado para nós. Qualquer água? Sim, qualquer água. Há águas melhores que as outras? Definitivamente há águas melhores que as outras. Há propriedades da água que são importantes conhecermos? Há. Vamos começar por algumas delas. Temos o TDS, o RH2, o pH e o ORP. Vamos explicar cada uma de uma forma muito ligeira. O que é o ORP? O ORP é a capacidade de oxirredução. Há aqui dois processos muito importantes: a oxidação e a redução. O ideal será que uma água tenha esta capacidade negativa. E mais tarde eu vou explicar o que é que isso representa. Mas quer dizer que uma água que tenha menos 400 mV é melhor água do que uma água que tenha mais 400 mV. O aspecto negativo, ou seja, a capacidade negativa da água, é extremamente importante no nosso organismo. O segundo parâmetro é o pH. O pH, toda a gente conhece o pH. Se calhar mal, mas toda a gente conhece o pH. Na realidade, o pH é um conceito mais magnético do que elétrico. E depois vocês vão perceber, e há muitas coisas que o pH poderia não explicar e passa a explicar. Mas o importante aqui no pH, duas coisas. Primeiro, é uma escala muito antiga. Hoje em dia nós temos aparelhos com mais precisão que nos permite ver que o pH não está medido corretamente. Ou seja, o pH varia com a temperatura. E isso nunca foi posto muitas vezes em causa em algumas medições. Quer isso dizer que, quando nós falamos que temos um sangue alcalino ou ligeiramente alcalino, na realidade temos um sangue neutro ou ligeiramente baixo, ligeiramente um pouquinho mais baixo. Porque essa correção ao pH, que eu chamo-lhe um coeficiente de correção, ele tem que existir e nós não fazemos. Ou seja, a tabela que nós temos do pH medimos a 25 graus, quando devíamos medir a 37 graus, que é a nossa temperatura interior. Portanto, esta variação aqui é importante nós termos em atenção para que isto tudo tenha lógica na maneira de nós pensarmos. A água ideal é uma água que esteja neutra ou ligeiramente abaixo do neutro. E porquê abaixo do neutro? Porque ela, quando vai para baixo do neutro, vai para um neutro verdadeiro, que nós não medimos, que nós não temos essa escala. Portanto, há um neutro verdadeiro que neste momento é ácido. Outro aspecto muito importante é o RH2. O que é o RH2? É um conceito um pouco complexo de explicar, mas o RH2 eu direi que é o pH em andamento. Parece estranho, mas depois explicarei isso melhor. O RH2 é um conceito muito interessante no terreno. O RH2 ideal do nosso corpo é entre 22 e 28. Portanto, se pudermos beber água mais redutora do que estes valores, ou seja, uma água que tenha um RH2 abaixo de 10, há vantagens, claro que sim,
Porque esse RH2, o nosso corpo é um universo gigante. Esse RH2 vai empurrar, porque normalmente o RH2 do corpo está sempre superior a isto. Sempre superior a isto. Reparem, por exemplo, vou-vos dar um exemplo. O sono. Eu hei de fazer um seminário sobre o sono e vou explicar coisas interessantes sobre o sono. Mas deixem-me dizer uma coisa assim. Insónias são pessoas que têm um RH2 alto. Todas as pessoas que não conseguem dormir têm um RH2 alto. Se nós baixarmos esse RH2, a pessoa vai começar a dormir. Portanto, o nosso corpo vai ter um RH2 sempre superior, que não devia ter. Não, estamos num processo de oxidação a mais do que devíamos ter. E então, se bebemos água muito redutora, vamos conseguir trazer isso, porque é raras as pessoas que estão dentro deste intervalo. O normal é as pessoas andarem mais para este intervalo aqui. Então, se bebermos água ainda mais redutora, vamos puxar as pessoas para este intervalo. E é isso que, e quando eu falo RH2 da água, é extremamente importante. As águas que vocês têm, minerais, etc., essas águas todas têm um RH2 extremamente alto. Vocês vão me perguntar porquê. Ok, porque nós andamos a destruir este planeta já há uns tempos. Com a indústria, poluição, etc. As coisas sentem-se, refletem-se nas gerações. E nós hoje em dia estamos um bocado a viver isso tudo. Estamos um bocado a viver os resultados de uma Segunda Guerra Mundial, por exemplo. O outro conceito muito interessante é o TDS. O TDS é importante porque, se não houver algum tipo de impedância no nosso organismo, onde a corrente vai passar, ela vai passar descontrolada. Ninguém quer nada descontrolado. Vai contra as regras. Por isso nós queremos as células controladas. Não é? Portanto, se houver TDS a mais, a corrente vai passar descontrolada. Passa mais corrente do que devia. Okay? Portanto, existe aqui, quanto menor for o TDS, melhor a água. Portanto, estamos a falar em águas abaixo de 50 é o ideal, mas águas entre os 50 e os 90 são águas interessantes para se beber. Por exemplo, nós aqui na Europa, os países todos de Alemanha, Polónia, França, etc., todas as águas minerais têm TDS altíssimos. Porquê? Bem, porque o terreno está cheio de minerais, os terrenos estão, onde passam hoje em dia as águas, estão alterados enfim, por tudo o que nós já fizemos. E realmente as águas deixaram de ser águas saudáveis, não são mais águas saudáveis. Isso, vocês podem perguntar, mas porquê é que eu estou a dizer isto? Eu estou a dizer isto com a minha experiência baseada no terreno, baseada em que medi as águas, e onde é que está a água ideal e onde é que não está a água ideal. E realmente esse parâmetro de encontrar a água ideal permite-nos criar uma água em que essas propriedades são as mais importantes e as mais vitais para nos manterem a vida. Existe essa água? Bem, eu não encontrei. Pode ser que vocês encontrem, eu não encontrei. Como não encontrei, resolvi criar uma água. Parece um bocado brincadeira. Mas não, o que eu fiz foi conseguir criar uma relação, conseguir compreender a relação ideal entre os tais TDS, entre o pH, entre o RH2, entre o hidrogênio, por exemplo. Essa relação que eu consegui criar foi a relação em que tive melhores resultados com os meus pacientes, onde as recuperações eram as mais espetaculares, onde não só o sentir muito melhor das pessoas existia. Portanto, conseguimos arranjar aqui um algoritmo que criou a água, eu chamarei a água ideal, nas minhas condições, que lá está. É essa água que eu aconselho a beber. E já agora vou-vos mostrar aquilo que nós temos hoje em dia, uma pequena garrafa que permite... Deixa-me só aqui buscar. Esta garrafa, que está aqui, é a garrafa que aquela senhora está a beber. E esta garrafa permite, é tal garrafa que eu criei com o algoritmo, que permite ter a água que é capaz de responder àquele leque gigante de frequências. Esta água é elétrica, tem um pH ideal, daqueles que eu encontrei, que era ideal em nível de recuperação, e realmente é uma água que, para mim, faz todo o sentido beber. Voltando à nossa terapia e este conceito, que já vai muito longo, eu vou resumir basicamente aqui o que é que acontece. Acontece que existe um ideal teórico, neste caso, frequências teóricas, neste caso, um programa que é um passarinho a voar. Existe algo ideal que nós queremos reproduzir num corpo, por exemplo, neste caso num corpo.
o passarinho vamos reproduzi-lo numa televisão. Mas estas frequências queremos reproduzi-las, queremos que o nosso corpo aceite essas frequências. Como é que isso se passa? Existem frequências, conforme eu vos disse, são frequências teóricas, são frequências que medi, sim, são frequências que medi e que determinei. E, por exemplo, vamos falar nas frequências, por exemplo, de um fígado. Ok? Eu quero criar um bom terreno para o meu fígado funcionar. Como é que eu faço isso? Tenho um dispositivo elétrico, tenho a tal frequência que vai ser emitida, ela vai ter que chegar ao meu corpo, normalmente chega por meio de elétrodos, ok? E como é que isso se processa? Imaginem que o nosso fígado não está bom. E não está bom nos parâmetros elétricos. Não me interessa a estrutura física. Vou falar em parâmetros elétricos. Vamos imaginar que o meu fígado estava com menos 35 milivolts. Como se recordam, o ideal será entre menos 70 e menos 90. Uma célula saudável. Então, nós quando começamos a dar frequências, a emitir este estímulo elétrico, o fígado vai ganhando a tal estrutura ideal.